Boa noite para você de casa, agora tem o NTV News. Fenamilho cancelada pelo terceiro ano, festa não será realizada em Patos de Minas. Diretoria do sindicato atribui pandemia para a não realização do evento. Quem comprou o passaporte em 2020 terá dinheiro devolvido e diesel escasso. Para pressionar governo, Petrobras diminui produção e a falta de diesel em algumas distribuidoras. Com estoque em baixa, postos de combustíveis já aumentaram preços. Polícia identifica homem que matou travesti em Patos de Minas. Mais 2 mortes por Covid-19 são confirmadas. Mais linhas de ônibus intermunicipais são retomadas na rodoviária de Patos de Minas. Buracos em ruas e falta de iluminação geram reclamações no bairro Céu Azul. No Dia Internacional da Mulher, homenagens. Mulheres destaques no agronegócio dividem experiências. Banda da Polícia Militar de Patos de Minas toca em praça pública e destaca mulheres da corporação. Você sabe que tem também a análise da notícia no NTV News, que já está no ar. A Polícia Civil identificou a travesti morta cruelmente em Patos de Minas nesta segunda-feira. O autor do crime também foi identificado, mas ainda não foi localizado. Duda Marins tinha 27 anos. Foi encontrada morta nesta segunda-feira. O homicídio foi registrado nesta casa, que fica em um beco, na rua Paraíba, no bairro Santa Luzia. Só foi possível chegar à identificação da vítima após trabalho por meio de um sistema tecnológico pioneiro e piloto na regional de Patos de Minas. Esse sistema é um sistema tecnológico que conseguiu, de forma técnica, indicar quem era a pessoa que estava naquela casa morta. Isso foi levado, logicamente, para o setor de perícia e lá foi conseguido, através desse sistema tecnológico que nós temos já há algum tempo, identificar essa vítima e repassar, então, isso aí com maior clareza para eventuais pessoas que foram lá no local para reconhecê-la como sendo seu parente. Então, se formou um liame muito mais forte, porque tinha a parte técnica e a parte, logicamente, emocional dos parentes que foram lá. Até porque a vítima, pelo grau de lesões que ela se encontrava no rosto, poderia ser que até um parente não conseguisse identificá-la. Duda não era conhecida da Polícia Civil. Um homem já foi identificado, sendo o autor do homicídio. A motivação para o crime seria humilhação. Essa vítima não era de conhecimento, pelo menos, de situações dentro da Polícia Civil, né? Mas, ao que tudo indica, ela estava dentro dessa residência, uma residência que, a princípio, era um local de consumo de substância entorpecente ilícita, né? E ela estaria lá com outras pessoas, inclusive com o autor. O autor teria falado para uma das testemunhas, né, que nós já colhemos o depoimento, que ele estaria sendo, entre aspas, humilhado pelas pessoas que estariam dentro daquela residência. Essa humilhação, o que não se conscientiza como uma humilhação, seria que estavam pedindo para que ele limpasse uma parte da casa. E por conta dessa situação fútil, esse ambiente torpe que ele buscou, ele foi até o local onde a vítima estava deitada, possivelmente de bruços, e pegou um martelo, né, um martelo de ferro, e começou a dar diversas marteladas na área da vítima, na área de trás da vítima, né, na cabeça, parte de trás, vindo também acertar a têmpora da vítima, o que ocasionou, com certeza, diversos danos, diversas lesões que vieram a contribuir de forma decisiva na morte da vítima. Durante os golpes com esta ferramenta, a vítima não teria tido chance de defesa. Aparentemente não, logicamente que eu estou esperando ainda os laudos do setor de perícia, mas já não foi relatado que não teriam aquelas lesões de defesa, que são as lesões clássicas, né? De que quando alguém levanta, por exemplo, um pedaço de madeira ou mesmo um martelo em sua direção, você tem uma situação já de naturalidade de levantar o braço, por exemplo, para defender. E aí teria lesões de defesa, o que a gente não verificou. Isso aí eleva a questão da crueldade. Quanto Duda ter sido encontrada seminua, não se descarta a ocorrência de outros fatos. A perícia ainda não me relatou sobre esses fatos, a gente não tem esse ponto, então não tem como eu dar essa informação.
mas dada a informação, logicamente que teriam outros delitos que possam ser incriminados a quem cometeu o fato, né? A polícia segue com trabalhos para chegar à elucidação do crime. Ainda não é possível concluir se foi latrocínio ou não. A investigação ela ainda está num primeiro estágio, né? Nós já temos aí a autoria definida, nós já temos aí pelo menos um indício, uma ligação sobre o motivo, né? Então, a princípio, nós temos um autor fazendo esse fato. Temos aí N situações que vão ser confirmadas ou não de acordo com a investigação, né? Se a vítima realmente ela tinha dinheiro, se realmente o dinheiro se encontrava lá naquela residência, ou ela tinha gastado esse dinheiro anteriormente, antes de estar lá. Se o aparelho celular que foi encontrado realmente é da vítima, ou seria de outra pessoa, ou seria do próprio autor. Isso aí pode delimitar a situação para um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Ou a morte que venha a ocasionar depois essa subtração, ou então o crime de homicídio qualificado. Sabe-se que a vítima e autor dos fatos eram conhecidos. Nos próximos dias, deve-se haver a expedição de mandado de prisão contra o autor. É investigada a participação de mais pessoas no homicídio. Essa vítima, ela se encontrava nessa residência e estava com o autor, sendo que essa residência, o que tudo indica, ela era utilizada pelo autor, deixada pelo autor utilizar por pessoas próximas a ele. Nós estamos aí na busca desse indivíduo, né? Logicamente que já estamos no final e preparados para expedição de mandados de prisão. Expedição de mandados de prisão, eu acredito que vão sair, logicamente até pela situação clara de necessidade, né, que diz lá o artigo 312 do Código de Processo Penal, no caso concreto. Então tem esse link muito forte. Temos que fazer então essa solicitação, essa requisição ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e aí chegado o mandado de prisão, né, nós continuaremos aí para prender esse indivíduo, para que ele possa então responder pelos seus atos. Levante a mão quem nunca foi abordado por golpistas na internet. Apesar dos alertas, milhões de pessoas ainda são enganadas. Isso porque os fraudadores vão mudando a abordagem de acordo com a ocasião. Os criminosos agora estão de olho naquele dinheiro esquecido nos bancos. Pela internet, o banco mandou para mim mensagem falando que eu tinha um tanto para receber e tal. Aí eu fui no banco, eles falaram que o banco não manda mensagem. Normalmente são os links, né, que eles enviam, e números que não são das instituições em si, que acabam sendo aí suspeitos. Já recebi SMS avisando que eu poderia acessar um link para conferir quais dívidas eu estava em débito no banco, mas eu não acessei porque eu conferi no site do banco e o banco não envia SMS nenhum. Recebi mensagem como se fosse da minha gerente, de uma instituição financeira, falando que eu tinha que fazer uma alteração de senha cadastral para continuar acessando a minha conta, e mandou uma mensagem para mim como se tivesse um código para acessar esse código para fazer essa alteração. Essa é apenas uma enquete, mas dá para sentir o drama. Com o avanço da tecnologia e o contato mais fácil entre as pessoas, receber mensagens suspeitas está cada vez mais comum. As fraudes relacionadas a bancos já são os tipos mais recorrentes de golpes virtuais, representando 34,4% do total de pouco mais de 25 mil em 2021. Nesses casos, os golpistas tentam roubar os dados necessários para acessar a conta da vítima e, assim, roubar o dinheiro. O golpista, ele junta cacos de informação em diversos locais para poder, a partir dali, ter um insumo de montar uma história de modo a fazer com que a vítima acredite e haja por impulso, sem ao menos tomar a iniciativa de verificar fora do mundo digital que ele é ele mesmo. No ano passado, o prejuízo por crimes virtuais no mundo chegou aos 6 trilhões de dólares, o que representa mais de 3 vezes o PIB do Brasil no mesmo ano. Os dados foram apresentados no relatório Atividade Criminosa Online no Brasil, da Axur. E o Brasil se destaca nessa prática criminosa, sendo o segundo país com mais casos de fraudes virtuais na América Latina. O brasileiro, em termos gerais, ele ainda é muito ingênuo em termos de privacidade e na proteção de seus dados pessoais. Ele acaba passando isso de forma deliberada ou se sucumbindo
a uma mensagem de WhatsApp ou SMS, obrigando ele a tomar medidas relacionadas a dinheiro, o que normalmente não aconteceria na vida presencial, mas os golpistas, espertos como são, praticam seus golpes com base nessa situação de propiciar um cenário de geração de relação de confiança que impulsione a vítima a fazer transferências de valores. Os golpistas estão sempre atentos às oportunidades e as novas fraudes virtuais acompanham as novidades financeiras. A consulta pelo dinheiro esquecido nos bancos, que chamou a atenção dos brasileiros, gerou mais de 560 mil golpes em menos de um mês, segundo uma pesquisa da PSafe. Esses golpes buscam roubar informações pessoais e também dados de contas bancárias. Nunca acredite, por impulso, que a pessoa que está contactando é, de fato, quem parece ser. As pessoas se comunicam na internet através de letras e números, não com as pessoas, efetivamente, que se parecem com as fotos que estão sendo colocadas nos perfis para poder interagir. Segundo o especialista, o golpista tenta fazer a vítima se sentir confortável e informar os dados necessários para o golpe ser realizado. Caso caia na fraude, a vítima deve agir rapidamente para evitar maiores danos. É necessário sempre que se faça a preservação da prova em relação a essas transações que vierem a ocorrer, todo o histórico de mensagens, e procurar um advogado especialista nisso imediatamente. Boas dicas, né? Daqui a pouco no NTV News, buracos em ruas e falta de iluminação geram reclamações no bairro Céu Azul. E mais, linhas de ônibus intermunicipais são retomadas na rodoviária de Patos de Minas. Mais uma linha intermunicipal foi retomada na rodoviária de Patos de Minas. Aqui liga o município de Vazante. Patos de Minas a Vazante, né, retomou os horários de antes da pandemia e agora são 4 horários disponíveis. A linha Patos Vazante estava com horários restritos e eles voltaram à normalidade nessa segunda-feira, dia 7/3. A diminuição desses horários foi necessária devido à interdição da BR, que passa por Lagamar, Vazante e Paracatu. Davi Murilo é um assistente administrativo que trabalha na rodoviária de Patos de Minas. E ele diz esperar que essa linha não seja interditada novamente, visto que teve muitos prejuízos financeiros. Normaliza os horários, principalmente os que vão para Lagamar e Vazante e Paracatu. Passando, logicamente, né, para o presidente Olegário no desvio que está tendo, né? Espero que não corte e não volte atrás, né? Seja mais prejuízo para a gente. Ele conta que o número de pessoas que embarcam e desembarcam por dia na cidade varia bastante e que o movimento diário, apesar de os horários terem voltado à normalidade, não aumentou muito. É um número super flutuante, a gente não pode cravar assim, né? Esse mês nós conseguimos um limite aí de 60% do movimento normal de 2 anos atrás, né? Então ainda está um pouco aquém, tá? O pessoal está voltando devagarzinho, não com força total. Houve um aumento aí no carnaval, mas ainda está, nesse fevereiro, deu apenas 60% do que era o movimento, tanto de embarque e desembarque no terminal rodoviário. Davi conta que, assim como antes, são 4 os horários que vão de Patos de Minas para Vazante e que desses, 2 vão até Paracatu. Esses horários eram 4 horários que nós tínhamos aqui na cidade, saindo para sentido até Paracatu, né? São às 6 horas da manhã, às 11h30, às 13h30 e às 18 horas. Eu deixo o telefone aqui do terminal rodoviário para quem quiser saber mais informações, que é o 3825-4222. Renata Martins mora em Lagamar e conta que vem todos os dias para Patos de Minas. Ela afirma que, apesar de estar conseguindo vir para a cidade, o transtorno ainda continua. A gente vem todo dia, né, para Patos, para poder fazer faculdade. E está muito complicado. Tem dia que está mais fácil para passar, tem dia que está mais complicado. Mas a gente queria que melhorasse e arrumasse mais rápido possível, né? Porque é muito transtorno. Não só para a gente que é estudante, mas para toda a população. Todo mundo que passa pela estrada está tendo muito problema, né? Mas, apesar do transtorno, o tempo em relação ao que era anteriormente diminuiu bastante. Isso ocorreu devido ao desvio.
Agora diminuiu um pouco, porque eles fizeram um desvio perto do asfalto, mas antes disso demorava muito, porque às vezes tinha carro que ficava quebrado lá no desvio, né, e aí ficava complicado para passar. No bairro Jardim Céu Azul, há muitas ruas com buracos e no escuro. Outra reclamação de moradores é a de mato em lotes. Um homem morador do bairro Jardim Céu Azul, que não quer ser identificado, informou que na Avenida Comandante Vicente Torres há várias coisas que fazem com que ele sinta que o bairro está abandonado pela prefeitura. Dentre os problemas, ele conta que vários postes estão sem iluminação e isso atrapalha o tráfego das pessoas pelo local. E ele já chegou, inclusive, a tentar solucionar o problema, procurando as autoridades. Inclusive tem as lâmpadas queimadas de poste aqui, são alguns postes, 3 ou 4. Tem um poste queimado também ali no ponto de ônibus aqui acima da UPA, na rua Sagitário. Já tem bastante tempo, lá é ponto de ônibus e à noite fica escuro lá. Uns 4 meses que estão queimadas. Há 30 dias atrás, ou mais de 30 dias mais ou menos, eu liguei no telefone de reclamação das lâmpadas queimadas, atenderam e falaram que ia passar para a empreiteira, que troca as lâmpadas. Isso já tem mais de 30 dias. Agora, ultimamente, essa semana passada, eu estou ligando, o telefone nem atende mais. O telefone não atende, sabe? Então, eu queria ver, né, uma providência que a prefeitura poderia tomar aqui, porque aqui esse canto aqui parece estar um pouquinho abandonado. Outra questão apontada é sobre o mato na localidade, que está bastante alto. E, segundo ele, quem poda são os próprios moradores. Quem cuida aqui são os moradores. O morador às vezes cuida da frente da sua casa. Onde ele não cuida, o mato fica aí, ó. Dificilmente eles vêm aqui. O último problema apontado pelo entrevistado é os buracos que estão entre a Avenida Comandante Vicente Torres e a Rua Sagitário. Segundo ele, os buracos estão lá há bastante tempo, atrapalhando a locomoção dos veículos. O homem conta que chegou a entrar em contato com a prefeitura, mas ninguém resolveu o problema. Esses buracos aqui que vocês estão vendo aqui, que já tem bastante tempo e eles não arrumam. Antes que ia vir mandar arrumar, sabe? Nada. Sendo assim, ele pede um posicionamento das autoridades mediante toda a situação, visto que os buracos, a falta de luz e o mato no local têm incomodado ele e outros vizinhos. Você paga imposto, paga taxa de iluminação, só que tá desdeixado, sabe? Então, eu penso tomar providência. Em nota, a Prefeitura informou que para consertar as luminárias queimadas é preciso ser notificada. E sobre os reparos no asfalto, a equipe de tapa-buracos está atuando e já tem a região no cronograma de trabalho. Já aqui no NTV News, no Dia das Mulheres, homenagens. Mulheres destaques no agronegócio dividem experiências em Patos de Minas e banda da Polícia Militar de Patos de Minas toca em praça pública e destaca mulheres da corporação. Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas promoveu o primeiro encontro para a valorização feminina no agronegócio. 3 mulheres, sucesso na área, dividiram suas experiências. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um dia marcado por conquistas femininas. Todos já sabem, lugar da mulher é onde ela quiser. E é justamente tendo isso em mente que a Marie desbrava o mundo da cafeicultura. A minha família sempre foi agro. Na cafeicultura, sou 3ª geração. O meu avô veio do Japão, ele teve várias culturas, entre elas ele ficou com o café. Meus pais, quando eles se casaram, eles continuaram com a cultura do café. A gente procura perpetuar isso, porque isso a gente não só perpetuar, porque ele tem aquela qualidade que é muito boa, tem um histórico muito bonito e então a gente vê assim, existe uma emoção, existe uma paixão, porque realmente eles gostavam e eu também adoro isso daí. Quem também está no mundo agro, mostrando a força feminina, é a Érica Urban. Comecei há 15 anos atrás e hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, amo o agro, amo estar no meio. Assim, a gente sabe que é um mundo muito masculino, mas as mulheres têm
cada vez mais conquistado seu espaço e a sua competência, né? Mostrando com competência que é capaz de fazer aí nesse mercado. Michele, juntamente com sua irmã, dão sequência ao legado deixado pelo pai no setor agrícola. Essa paixão já vem desde criança, desde família, quando meu pai já levava a gente para a fazenda. Eu e minhas irmãs somos 3 filhas e hoje atualmente somos só 2 direto na gestão dos negócios. E mesmo ele não tendo planejado essa sucessão, foi algo que aconteceu de forma muito natural, né? Eu acho que ele deixou um legado muito forte para nós. Eu acho que ele nos preparou como mulheres fortes, né? Sabendo do nosso potencial, da nossa competência. Com as mulheres cada vez mais presentes neste setor, Jane Campos, em 2020, se tornou a primeira mulher da história, sendo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Um desafio muito grande, porque por ser a primeira mulher, como a gente é vista num mundo completamente masculino. Hoje nós somos 25 diretores, somos só apenas 3 mulheres que aceitaram o meu convite para fazer parte da diretoria. O restante são só homens. Eu lido com homens 24 horas, mas muito tranquilo, é muito agradável, soma muito, é muito agregadora a experiência deles passando para a gente. E para coroar a beleza de todas essas mulheres, a Princesa Nacional do Milho. Como atual Princesa Nacional do Milho, é muito importante representar não só a beleza, o carisma, mas também a honestidade, o trabalho árduo que toda mulher, não só as mulheres patentes, mas a mulher de todo o Brasil carrega consigo. O agronegócio tem um papel muito importante na economia do país e foi responsável por 26% do PIB brasileiro em 2020. Para entender os avanços e desafios envolvendo a mulher rural, a AgroLigas, entidade formada por mulheres profissionais do agronegócio, realizou a pesquisa sobre a participação feminina no agronegócio. De acordo com o levantamento, 93% das mulheres têm muito orgulho de trabalhar no campo ou na indústria agrícola. Porém, quando o assunto é desigualdade de gênero, 64% das entrevistadas acreditam que esse problema cerca a cadeia do agronegócio, mesmo 79% afirmando que a situação de hoje é melhor que há 10 anos. Temos várias mulheres participando aí ativamente da exportação e ajudando a gerar competência, também gerar assim, estímulo, inspiração para as outras que também estão querendo abrir frentes e alçar voos maiores aí nos mercados externos. Vamos esperar muitas mulheres fazendo show, de qualquer forma, fazendo show na vida, fazendo show no palco. Nós vamos esperar muitas mulheres fazendo show, ocupando o espaço que é dela, né? Um espaço conquistado por ela. Na Polícia Militar, mais homenagens. Quem passou pela Praça Desembargador Frederico, em Patos de Minas, também apreciou a apresentação da banda da PM. Maria é um dom, uma certa magia, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Esta foi uma das canções tocadas pela banda da Polícia Militar em celebração ao Dia Internacional da Mulher, uma ação conjunta na Praça Desembargador Frederico. Para tocar o coração, e é isso que nós precisamos, ter essa simbologia eternizada no coração nosso e das mulheres, que a cada dia elas crescem no âmbito da sociedade. Ou seja, elas estão mais evidentes, além nos nossos corações e da nossa alma. Na praça, dezenas de mulheres pararam para acompanhar a homenagem. Muito importante, acho lindo. Eu acho muito importante, porque todo dia, não só hoje, é dia de enaltecer as mulheres. Eu acho que é importantíssimo, né, para valorizar o quanto a mulher é importante na sociedade, né, para a gente ter esse reconhecimento de que a gente está aqui junto, né, para formar uma sociedade melhor. Juntos a gente é bem mais forte, a gente precisa estar unidos para isso. Debaixo da tenda do Cicobi Credicopa, parceiros da saúde prestaram cuidados e também entregaram lembrancinhas especiais. É uma forma de homenagear e agradecer a mulher, mostrar o poder dela, a garra dela. Na ação, mulheres que compõem a corporação em Patos de Minas também foram homenageadas e não esconderam a satisfação pela lembrança da data. Para nós militares é muito importante nós sermos lembrados nesse dia,
porque nós vivemos num ambiente que é um pouco eminentemente masculino, né? Nós, infelizmente, ainda somos a minoria, mas nós somos muito respeitadas lá e, com certeza, lembradas todos os dias. É muito importante para enaltecer esse serviço tão bom que a gente presta e como os homens, juntamente com eles, ombreando ombro a ombro, lado a lado com eles lá. Então, para nós é uma satisfação muito grande, é uma alegria muito grande sermos lembradas aqui nessa manhã. O Dia da Mulher são todos os dias, né? Mas eu acho importante essa comemoração para enaltecer, né, todo o esforço da mulher no seu dia a dia, todo o esforço para ela ganhar o seu espaço, né, que não foi fácil. Então eu acho muito importante esse reconhecimento. Merece todo o reconhecimento em todas as homenagens sempre, né? Na sequência aqui no News tem a análise da notícia, a fala do presidente no evento homenagem às mulheres praticamente integradas à sociedade, a repercussão do posicionamento sexista do deputado estadual Arthur Duval. Servidores estaduais protestam por recomposição salarial em Minas e mais 2 mortes por Covid-19 são confirmadas em Patos de Minas. Em evento no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, em comemoração ao Dia da Mulher, o presidente Jair Bolsonaro prestou homenagem ao público feminino. Ele citou o trecho da Bíblia, ressaltou a importância da mulher na família e destacou que, abre aspas, hoje em dia as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Fecha aspas. Vamos ver. Lá naquele meu tempo, é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Praticamente, dificilmente, uma mulher fazia algo diferente disso, lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Nós as auxiliamos. Nós estamos sempre ao lado dela. Não podemos mais viver sem ela. Nesta quinta-feira acontece em São Paulo o evento Ciclo Brasil de Ideias Mulher para debater a participação feminina na política. Entretanto, mesmo sendo a pauta do evento, as mulheres ficarão na plateia, já que entre os debatedores apenas os homens. Análise da notícia abrindo com a participação de Gui Boaventura nesta terça-feira. Boa noite, Gui. Olá, Daí, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Eu não posso, de maneira nenhuma, me furtar a fazer algumas observações em relação à fala do presidente, né? E quero acreditar que o que aconteceu com ele foi pura infelicidade, né? Ou falta de parar para raciocinar. Falar de improviso é para poucas pessoas, né? Que não se atrapalham naturalmente com isso. A mulher sempre esteve integrada à sociedade. Aliás, a sociedade... alguns pensadores só entendem que a sociedade só existe por causa da mulher. Lá do tempo das cavernas, a mulher é quem centralizava tudo, a mulher é quem começou a organizar primeiro a sociedade familiar para depois organizar a sociedade para chegar até nos dias de hoje, né? Então... acredito que foi uma infelicidade do presidente em considerar que a mulher está praticamente integrada à sociedade. Às vezes isso é um lapso de machismo que a pessoa carrega e de repente é traído por isso. Mas, enfim, falando da mulher, nós não poderíamos deixar de maneira nenhuma e falei hoje a respeito disso, de dizer do que nós temos que ter pela mulher, né? Primeiro, respeito, segundo, admiração, terceiro, gratidão pelas mulheres, né? E você sabe muito bem, respeito por todas as mulheres, né? Você deve ter todas as mulheres, indistintamente de raça, cor, sabe, de tamanho, de país, você deve ter respeito pela mulher. Admiração, porque é com uma que você vai viver naturalmente, ou isso possivelmente, é com uma que você vai viver a sua vida inteira. E gratidão pela sua mãe, né? A sua mãe te deu a vida, colocou você no mundo, te educou, te integrou à sociedade, né? Primeiro na sociedade de casa, depois te apresentou à sociedade dita por aí, essa sociedade
natural nossa, né, a sociedade geral, né? Então, a nossa gratidão, principalmente às nossas mães. Pois é, Gui, o partido Podemos desfiliou o deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, depois de áudios atribuídos a ele com falas sexistas contra mulheres ucranianas. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né, cheio de inscritos, funciona demais. Mamãe Falei, como é conhecido, estava no Podemos há cerca de 30 dias. O processo disciplinar aberto contra ele na última segunda-feira, né? Foi aberto. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, 12 representações foram protocoladas conforme o Conselho de Ética e do Decoro parlamentar, e mais de 30 deputados assinaram representações contra declarações sexistas. Nas redes sociais, o deputado havia se desculpado e publicou um vídeo que diz que deve perder o mandato em tempo recorde, mas pelo regimento da Assembleia são pelo menos 30 dias e ele questiona se seria justo ser cassado. Arthur Duval anunciou ainda a saída do Movimento Brasil Livre, o MBL, e disse que não vai disputar a reeleição devido à grande repercussão negativa com relação aos áudios vazados. Arthur Duval anuncia ainda a saída, né, do MBL e diz que terá o mandato cassado. O Gui, nós temos aí essa fala do Arthur, ele foi totalmente infeliz, né, cometeu aí realmente um erro muito grande quando confiou que esses áudios não vazariam, fez uma declaração ali que deixou todos perplexos e acabou, num momento de guerra, indo para um país em conflito, e aí protagonizando uma situação que encerra a carreira política dele. Numa infelicidade muito grande de alguém muito jovem na política, que numa primeira disputa conseguiu chegar a deputado e ainda disputou o governo de São Paulo na eleição passada. Mas é muito pouco para acontecer por ele, até mesmo pela burrice, né? E aí é o seguinte, nessa história toda aí, o que menos se deve observar é o vazamento do áudio. Aquela fala é uma fala tão natural que está no âmago dessa pessoa, está na índole dessa pessoa, falar esse tipo de impropério, fazer esse tipo de ofensa, porque foi uma ofensa muito grande às mulheres ucranianas e, por consequência, às mulheres do mundo inteiro, né? As mulheres de todo o mundo. É uma infelicidade? Não, eu acho que ali não foi nenhuma infelicidade. Ali eu acho que foi realmente a personalidade do Mamãe Falei, porque Mamãe Falei é o nome do blog dele, né? E ele é conhecido por essa alcunha de Mamãe Falei. Então é um absurdo que não deve ser perdoado. Não deve ser perdoado. Foi um deslize. Não foi um deslize. Ele falou com tanta convicção que a gente sabe que não é deslize. Deslize é quando você quer falar uma coisa e fala outra. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, quando se fala com uma convicção dessa, quando se comete esse tipo de erro por convicção, aí tem que pagar e pagar caro por isso, né? Esse cidadão perder o mandato, perder a sua vida política, mostra que um cidadão desse não pode representar absolutamente ninguém. Porque eu tenho certeza absoluta que ele não te representa. Não me representa, não representa você, que é o nosso telespectador, não representa os eleitores dele. Te garanto que se tiver uma votação entre os próprios eleitores dele, ele será condenado e massacrado pela maioria das pessoas que votaram nele. Então é muito feio isso aí, sabe? Nós estamos vivendo num mundo em que estamos tentando combater uma guerra, um troço também que não tem... Você olha para aquilo e não vê sentido, aí me aparece um cidadão desse, viaja para lá para fazer esse tipo de observação para o mundo, porque hoje você colocou na internet, está no mundo. Hoje uma coisa que acontece aqui, no minuto seguinte está no mundo inteiro. E essa fala dele hoje está no Brasil inteiro. Quantas mulheres ucranianas que nós temos hoje no Brasil e que não estão se sentindo bem hoje, estão se sentindo ultrajadas e vão levar isso para o resto da vida.
Muito sério isso aí. E vamos girar o assunto. Nesta terça-feira em Belo Horizonte houve protesto de servidores do Instituto de Previdência de Minas Gerais, o IPSENG, o Departamento de Edificações e Estradas e Rodagens, o DR também, e da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado, CEINFRA, né? Cerca de 300 pessoas participaram do ato. Os servidores cobram do governo Romeu Zema reajuste salarial, aprovação do plano de carreira e a incorporação da ajuda de custo ao salário base. No dia 23 de fevereiro, os trabalhadores da saúde aprovaram a pauta emergencial e encaminharam as reivindicações à presidência do IPSENG e ao governo do Estado para negociação. Uma nova assembleia está marcada para a próxima quinta-feira. E amanhã, policiais civis, militares, bombeiros e penais fazem nova manifestação na capital mineira, depois de não concordarem com o reajuste oferecido por Romeu Zema de 10,06%. É que em 2019 ficou acordado, como a gente já disse aqui, um aumento escalonado de 41% até 2022. Olha, sou eu agora? Você. Posso falar? Seu comentário, por favor. Agora é o seguinte, o senhor Romeu Zema vai saber com quantos paus se faz uma canoa. Você sabe, né? Sim. Quantos paus se faz uma canoa. Aliás, só para esclarecer isso aí, é um pau só, senão não é canoa, é barco. Mas enfim, o senhor Romeu Zema vai pagar caro pela inconsequência, inclusive, de ter prometido uma política nova, transparente e sem subterfúgios para a sociedade mineira e ter descumprido isso logo após a eleição, porque logo após a eleição ele faz um compromisso com as forças policiais, com as forças de segurança do Estado de Minas Gerais e descumpre sistematicamente naquela máxima: palavra de político não vale nada. Ele prometeu ser um novo, e o novo é o mesmo de sempre com um discurso diferente, é isso? Então, o senhor Romeu Zema terá um trabalho danado e acho que vai ser muito difícil ele não levar o Estado ao caos nesse momento, porque nós estamos já vivendo problemas sérios na área burocrática do Estado, principalmente no que tange aos serviços prestados pelas forças de segurança. Nós já estamos sentindo, a sociedade mineira já está sentindo essa operação tartaruga da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, dos órgãos de segurança. Aí entra Detran, aí entra um punhado de órgãos que estão ligados à segurança pública e que estão prestando o serviço dentro daquilo que é simplesmente o possível, sem nenhum esforço, para andar numa velocidade de tartaruga. Nós já estamos sentindo isso. Agora, amanhã é que o bicho vai roncar grosso. Amanhã o Estado está convergindo para Belo Horizonte. Amanhã é dia 9, dia da convocação das forças de segurança para fazer uma manifestação lá em Belo Horizonte. Tudo que o Zema fez, todo o discurso que ele fez, a não ser a promessa não cumprida lá atrás, é de que não pode dar mais do que 10,06% de aumento, porque aí foge da sua capacidade em relação à lei de responsabilidade fiscal. Azar dele. Por que prometeu lá atrás? Aliás, os políticos devem ter esse tipo de punição, sim. Promete em cima de uma impossibilidade, ou você acha que ele não sabia já lá atrás que não poderia dar esse aumento para o funcionalismo público estadual, visto que ele tem à mão todo dia a folha de pagamento do Estado. E ele sabia que se aumentasse em 3 anos o quanto ele prometeu, ele iria ultrapassar ao que permite, que é 52% da arrecadação do Estado, a permissão da lei de responsabilidade fiscal. Agora vai pagar caro por isso o governador Zema. Nós vamos acompanhar com atenção
porque o estado de Minas Gerais hoje, por causa dessa manifestação, e olha que aí entra IPSENG, DR, entra os professores, entram todos nesse... Mas o que vai pesar mesmo é o comportamento das forças de segurança. E isso nós vamos ver amanhã lá em Belo Horizonte. Gui, vamos atualizar os números da Covid-19 em Patos de Minas. Mais 2 mortes foram confirmadas, um homem de 84 anos em 24 de fevereiro e outro ocorrido em 6 de março, outro homem, este de 70 anos. Patos de Minas alcança 581 óbitos desde o início da pandemia, há 5 pessoas internadas, 3 delas em UTI, 224 se recuperam em casa. Quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid-19, são menos de 5% nas UTIs e menos de 4% nas enfermarias. A gente mostra aí o boletim das internações hospitalares também. Você percebe aí essa movimentação, essa oscilação. A gente continua mantendo uma redução, mas continuamos registrando óbitos, Gui. Esses óbitos que nós estamos vendo serem registrados aí é o que nos preocupam aqui na nossa região, aqui em Patos de Minas e aqui na nossa região. Tomara que estejamos também saindo disso, como o resto do Brasil parece que está saindo. Nós estamos vendo hoje uma queda muito grande no percentual de contaminação e estamos vendo uma queda muito grande também nos registros de óbitos pela Covid-19. Tomara que isso seja uma realidade, né? Porque já deu para esse vírus, porque a sociedade mundial já não aguenta mais essa pandemia e ela precisa acabar. Acabar, que nós estamos falando, Odair e telespectador, ela não vai acabar de uma vez. A gente sabe como é o caminho dessa pandemia. Ela vai para ser uma endemia e aí ela vai desaparecendo e vai desaparecendo aos poucos. Em alguns lugares ela terá uma melhora mais significativa no princípio, outros mais para frente. Ela não vai simplesmente, por igual, desaparecer do mundo. Muito bem. Tem mais o NTV News. Daqui a pouquinho você vai conferir que na volta, a gente vai falar na volta do intervalo, sobre a falta de diesel nas distribuidoras e o aumento de preço. E pelo terceiro ano, a Fenamilho não será realizada em Patos de Minas. A produção de veículos caiu 15,8% em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2021. Isso conforme a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Foram fabricados no mês passado 165.900 unidades. O setor ainda sofre com os reflexos da pandemia e também, claro, com a falta de componentes, né? E agora vai ficar pior, né? Vai ficar pior. Vai ficar pior porque a Rússia já falou que tira o pé de vender matéria-prima. E uma delas é para fazer semicondutores, né, que tem uma influência na parte de tecnologia dos carros que nós usamos hoje. Ou seja, mais um impacto, né? Por falar nisso, em impactos, Gui, para pressionar o governo, a Petrobras diminuiu o bombeamento de diesel e a falta em algumas distribuidoras no país deste produto. Com a diminuição da oferta, o combustível já sofre alteração no preço, né? Além disso, há impacto direto no mercado brasileiro com a guerra entre Ucrânia e Rússia e pode até faltar diesel em Patos de Minas. O ano de 2022 não deve ser nada fácil para os motoristas, principalmente para aqueles que dependem do diesel para se locomover. Principalmente os caminhoneiros. A Petrobras obedece à política de paridade, ou seja, todo barril de petróleo é controlado pelo valor do dólar, que é a moeda cambial usada para medir e também registrar o preço dos combustíveis. Na nossa região de Patos de Minas, pode faltar combustíveis, inclusive o diesel, nos próximos meses. Para explicar tudo isso, eu vou começar com o Fernando. O Fernando, ele tem um posto de combustíveis e já está comprando o diesel com um preço mais caro. E isso vai ser repassado para o consumidor final. E essa especulação que pode faltar ou não diesel no mercado nos próximos dias ou meses é uma especulação recorrente para vocês, donos de postos, né? É verdade. O que está acontecendo é que devido à guerra da Rússia e da Ucrânia, né, o preço do barril do petróleo subiu muito. A Petrobras já está desde quinta ou sexta-feira passada tentando reajustar os preços. O governo federal está tentando segurar isso para não causar um impacto maior ainda na vida das pessoas. Mas, de fato, como o mercado é soberano, as próprias distribuidoras já estão aumentando os preços.
a Petrobras ela está bombeando menos combustível, menos óleo diesel, porque 30% do óleo diesel que é consumido aqui no Brasil vem de fora. Então, quanto isso limitou a cota da Petrobras, ela está limitando isso para as distribuidoras. Então, hoje nós já estamos sentindo que o preço do óleo diesel já subiu e nós vamos ter de repassar ao consumidor final. Consequentemente, a gasolina também, uma parte dela vem do mercado internacional. Então, eu acredito que nessa semana, no fim da semana ou na próxima semana, nós vamos ter um reflexo também na gasolina. O etanol, o reflexo deve ser menor. A opinião dos caminhoneiros com relação ao aumento do diesel é bastante preocupante, porque a gente já teve greve nos anos passados por causa do reajuste do preço do diesel e eles estão preocupados também com essa situação. Não sei no que eles estão se baseando no aumento, que a Petrobras não anunciou nenhum aumento até agora. Para mim está sendo especulação ou das distribuidoras ou dos postos, que não se pode olhar, todo o jornal não foi anunciado um aumento ainda pela Petrobras, né? Então não sei em que eles estão se baseando para esse aumento, né? E eu acho que a coisa está ficando difícil, né? Para nós, especialmente que estão trabalhando na estrada, tá bem complicado, viu? O frete é o mesmo, né? E só o diesel que sobe, o frete continua a mesma coisa. Eu acho que tem que ter uma solução, né? Fica difícil aí para todo mundo aí, principalmente autônomo, né? O caminhão gasta. Com certeza. Pneu. Tudo caro, tudo caro. Absurdo. Difícil sobreviver. Difícil sobreviver. Fico com dó dos pais de família aí que tá dependendo disso aí, né? Do caminhoneiro aí, do caminhão para viver, né? Em Minas Gerais ainda fica mais preocupante porque tem a questão do ICMS também, que é bem oneroso no nosso estado, né, Fernando? O ICMS aqui do diesel em Minas é 15%, é um dos mais altos do Brasil. E a vantagem é que o ICMS está congelado, né? Nós estamos congelados agora pelos próximos 3 meses. Se não fosse isso, o preço do diesel estaria bem mais alto. Não adianta ir para os postos encher os tanques e abastecer, porque isso aí causa um efeito cascata que é pior. A gente está mantendo, olhando as informações, atento, porque o óleo diesel é um produto que a pessoa precisa de trabalhar, né? É um bem de consumo direto que precisa de trabalhar. Estar acompanhando o mercado nos próximos dias para a gente ver o que vai ser, o que a Petrobras vai definir sobre a sua política de preço. E aliada à especulação que existe no mercado, há uma pressão também pelo governo, em cima do governo, justamente por uma mudança de postura do presidente Bolsonaro, que antes dizia que não ia interferir na política de preço da Petrobras, mas recentemente deu declaração falando que precisa mudar, que é preciso mudar isso aí, mudar a maneira como esse combustível é comercializado e vendido, né? Ele deu uma declaração de que vai interferir, que é preciso mudar a política de preços da Petrobras. Uma fala única e exclusivamente política, né? Estamos num ano eleitoral, ele quer se defender isso, tanto é que aprovou aquele kit higiene para as mulheres que ele tinha vetado o ano passado, ele aprovou agora no Dia Internacional da Mulher, né? Deve ter sido aconselhado por algum guru, aprova isso, que isso dá voto, agora mexe no preço, garanta o preço do combustível, porque isso também dá voto, e o que regula isso a gente já sabe, é o preço do dólar, é o preço do barril de petróleo, é agora a guerra na Ucrânia, né? Os Estados Unidos anunciaram hoje que não vão comprar mais óleo da Rússia, se bem que não é tanta coisa assim. O Brasil compra 160 milhões de reais, de dólares, né, de petróleo da Rússia. Também, no contexto, não representa muita coisa assim, né, para o Brasil. Resta saber qual que vai ser o comportamento da OPEP, do mundo árabe, do Oriente Médio, em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, com a Rússia e a Ucrânia. Porque a Rússia vai ficar nesse pedaço aí cada vez mais segregado, mais apartado do mundo. Ele toma uma decisão de lá, como agora, por exemplo, matéria-prima, ele declarou hoje, o Putin, que vai fazer uma restrição na comercialização para o mundo de matéria-prima, dentre elas os semicondutores, para fazer os semicondutores. E os Estados Unidos começam agora a ter que lançar a mão da sua reserva especial de petróleo. Ele tem uma reserva lá que suporta tocar os Estados Unidos por alguns anos. E ele não põe a mão nisso. Mas não tendo o fornecimento disso aí pela OPEP, pelos árabes, principalmente, não tendo esse fornecimento
para os Estados Unidos, ele vai ter que suprir o que ele deixa de comprar da Rússia, né? E outros países como Holanda, como países que compram o petróleo também, que vão deixar de comprar o petróleo da Rússia. Se bem que isso não vai doer tanto no bolso do Putin, porque a China compra 30% desse petróleo e não vai deixar de comprar o petróleo da Rússia. Mas isso vai, queira ou não queira, influenciar no preço do petróleo aqui. Num primeiro momento, o petróleo vai subir. Você que está aí pode esperar, num primeiro momento ele vai subir. Não se ajeita uma política de preços dessa aí, a gente sabe isso, quantas vezes nós já vimos essa história. Não se ajeita uma política de preço imposta, tabelado, isso nunca deu certo, nunca vai dar certo. O mercado vai ter que regular isso aí. E o que o governo pode fazer é fazer interferências pontuais nas questões dos impostos, né, como o ICMS dos estados, que é muito caro, o congelamento por 3 meses aí do ICMS de 15% do estado de Minas Gerais em relação ao preço do diesel durante 3 meses. Também escreve o que eu estou te dizendo, não vai adiantar absolutamente nada, não vai mexer no preço do combustível. Agora, a gente não precisava, era de mais uma fala dessa, temos que mudar a política de preço do petróleo no Brasil, a Petrobras tem que mudar a sua política de preço no Brasil, o mercado fica louco e enlouquecendo vai ter que fazer só uma coisa, aumentar o preço. Internamente a Petrobras deixa de bombear esse óleo para as distribuidoras, justamente com relação a essa fala e até para uma questão de mercado. E as distribuidoras que ainda têm o combustível vendem mais caro, tem postos de combustíveis em Patos de Minas comprando ele a 27 centavos mais caro, ou seja, compra 27 centavos mais caro e, claro, tem que repassar isso para o consumidor. E é claro que ela tomando esse prejuízo na diferença, ou deixa de ganhar essa diferença no mercado interno, o que ela vai fazer? Ela vai segurar porque ela é única, é monopólio, e ela coloca no mercado o que ela quer vender. Então ela tem essa prerrogativa para fazer oscilar o fornecimento, para fazer oscilar a necessidade lá na ponta, porque nós temos os caminhões, nós temos o agronegócio, que é um grande consumidor de diesel hoje no Brasil e não pode parar. Então tem isso do lado da Petrobras, e ela tem com ela a quantidade de óleo que ela põe no mercado para suprir as necessidades ou para fazer com que ele seja mais valorizado. Vamos girar o assunto. A expectativa pela Fenamilho 2022 era grande, mas ela não vai acontecer. Pelo 3º ano, a diretoria do sindicato decidiu cancelar o evento devido à pandemia. Quem comprou o passaporte em 2020 terá o dinheiro devolvido com correção. Já são 3 anos sem o calor humano, sem ver os rodeios e muito menos curtir as emoções que a festa promove. A Festa do Milho é a maior festa agropecuária da região e uma das maiores do estado. Além de movimentar a economia, a festa também gera emprego, renda e incentiva o turismo. A falta da festa vai causar saudade em muitas pessoas por aí. Horrível! Eu sou recente em Patos de Minas, estava louco para ir. Tá na hora, na verdade, né? Ainda tem que esperar mais um pouquinho ainda por causa da pandemia, dar uma amenizada, porque a aglomeração não tá fácil, não. A gente já tá com saudade, né? A gente tava com uma expectativa muito grande de que iria ter, e aí cancelou, a gente fica desapontado, né? Ao contrário de vários sindicatos rurais da região que vão realizar este ano as suas festas, o Sindicato Rural de Patos de Minas resolveu, pelo 3º ano consecutivo, cancelar a Fenamilho. O cancelamento da festa se deu através de uma coletiva de imprensa. A decisão também foi coletiva. Segundo a presidente do Sindicato Rural, o período não é favorável para a realização de evento devido à nova variante, a Ômicron, do coronavírus. Fenamilho 2022, optamos pela não realização dela devido à questão da hoje endemia, graças a Deus. Porém, em janeiro de 2022 tivemos uma nova variante e isso nos deixou muito inseguros da realização da Fenamilho 2022. Foram tomados em várias reuniões com a presença maciça da diretoria, foram discutidos vários problemas que poderiam acontecer, várias coisas que a gente podia
amenizar, mas chegou à conclusão que seria uma responsabilidade muito grande fazer uma festa com uma variante nova de coronavírus. Isso deixou a gente muito apreensivo. A festa é muito grande e se a gente fosse responsabilizado no futuro por uma nova pandemia, isso seria muito ruim para a imagem do Sindicato Rural. Além do medo de um cenário epidemiológico desfavorável nos próximos dias, o sindicato alegou falta de tempo hábil para organizar e realizar a Fenamilho, com estimativa de custos em cerca de 6 milhões de reais. Quem comprou o ingresso no primeiro ano de cancelamento pode ter o dinheiro de volta com a correção monetária ou ter direito a um novo ingresso. O sindicato, a partir de amanhã, estará disponibilizando, no site oficial www.fenamilho.com.br um formulário eletrônico em que aqueles que adquiriram o passaporte para a edição de 2020 possam entrar e fazer a sua opção, ou por ressarcimento, ou pela manutenção do crédito, para um outro passaporte para uma próxima edição da Festa do Milho. Então essa opção vai estar lá bem clara para ele optar, e dar prosseguimento ao preenchimento do formulário. A gente tem um maior respeito pelo adquirente do passaporte nos primeiros lotes. Porque quem adquiriu o lote, quem adquiriu o passaporte, é o primeiro cliente freguês que a gente tem na Festa do Milho. Nós estamos querendo deixar ele muito à vontade. Se ele entender que o melhor para ele é receber o dinheiro com a correção monetária sobre a aplicação de poupança, nesse período, nós vamos devolver. Se ele entender que vai usar esse ingresso numa possível segunda festa de 2023, nós vamos atendê-lo também. Deixamos aqui, como deixamos em 2021, que realizaríamos uma Fenamilho 2022 para ficar no sonho. É esse o sonho que a gente tem. Então, para 2023, a gente pretende realizar uma festa que vai ficar para a eternidade. Uma festa que vai ficar nos sonhos, se Deus quiser. Agora sem novas variantes, a endemia cada vez menor. Então nós estamos assim no caminho certo para 2023. Uma pena a não realização por causa da pandemia, da Fenamilho pelo terceiro ano seguido, porque é um evento que movimenta toda a economia de Patos de Minas e até da região, porque aí nós temos uma aproximação de todo um público regional e que acaba comprando no mercado patense, né, Gui? Mas eu acho que o problema maior a respeito disso não é nem esse palpável do comercial. O problema maior é muito mais o psicológico da situação. A população de Patos, de tanto as pessoas falarem, de tanto o próprio sindicato vender essa imagem de que a festa era um patrimônio do povo de Patos de Minas, o povo de Patos de Minas entende que essa festa é um patrimônio dele. E a não realização da festa, o povo não aceita. Hoje o que se fala na cidade em relação a isso é a lamentação pela não realização da festa esse ano. Mais um ano, 2020, 2021, 2022, são 3 anos sem a Festa Nacional do Milho. Esse entendimento de patrimônio está sendo cobrado agora pela população, que quer a realização da festa. Hoje é praticamente impossível, Hoje, essa divulgação da não realização da Fenamilho em 2022, agora no mês de março, até dá uma certa folga para o Sindicato Rural, porque não tem mais tempo hábil para fazer. Não tem mais tempo hábil para contratar os artistas, não tem mais tempo hábil para a realização do rodeio, não tem mais tempo hábil para a realização dos negócios, das feiras, se bem que, aqui vai até uma sugestão, uma feira não é tão difícil de se realizar, mesmo sendo uma feira, ou pelo menos uma feira regional, com fomentação de negócio para o agronegócio, principalmente para o pecuarista, o Sindicato dos Produtores Rurais poderia fazer. Mas isso é um problema deles, isso aqui é só uma sugestão de quem não está lá dentro, não está vivendo as necessidades e a realidade do Sindicato Rural de Patos de Minas. Porém, a gente precisa entender
que a reivindicação das pessoas, do povo de Patos de Minas e da região, é uma reivindicação justíssima, justíssima, porque essa festa se transformou realmente num patrimônio da população. E sendo assim, o Sindicato Rural vai ter que conviver com essa cobrança e preparar para 2023 uma super festa do milho, pelo menos em organização. Pode não ser tão grande, pode não ser aquelas festas que vinham sendo feitas aqui com 3, 4 shows na mesma noite, com um trio elétrico, com tudo isso. Pode não ser, não precisa ser isso, mas tem que ser uma festa muito bem organizada, uma festa confortável, de acordo com as promessas dessa nova diretoria de fazer a festa ser realmente aquela festa, antiga festa do milho, com a volta das barracas nominadas, né? Barraca Zé Bétio, barraca disso, barraca do sindicato e tantos outros pontos lá dentro da FENAMILHO que fizeram um grande sucesso durante décadas e décadas, né? O reavivamento do paiolão para levar realmente o povo lá para dentro. Então tem muita coisa que precisa ser refeito e repensado na FENAMILHO, e isso inclusive vai dar tempo para essa nova diretoria. Se bem que a gente fala, não vamos realizar por causa da pandemia. Londrina está realizando a maior feira da América Latina, com uma grande festa. Uberaba vai realizar a festa esse ano, a festa do Zebu, né, vai realizar esse ano. Uberlândia já está programado para realizar a festa, a exposição lá no Camaru. Jaguariúna está programado para realizar a festa. Barretos está pronto para realizar a festa em agosto. Então essas festas estão voltando e acredito que outras festas, grandes festas, como por exemplo Goiânia, a exposição de Goiânia, deve ser também realizada. Ok, nós temos uma notícia de última hora que é com relação ao incêndio. Equipes do Corpo Bombeiro atenderam, né, uma ocorrência de incêndio próxima à região central de Patos de Minas, e a repórter Brenda Evelyn tem as informações. Na noite dessa terça-feira, na rua Piauí, quase esquina com a Major Gotti, aconteceu um incêndio em um lote vago. Segundo um morador, mais cedo foi comunicado à Polícia Militar que um homem pulou no lote que fica ao lado de sua residência. A Polícia Militar esteve na casa do morador, mas não chegou a entrar no lote. Cerca de 3 horas depois, o lote começou a ser incendiado e bombeiros tiveram que ir até o local para conter as chamas. Vale ressaltar que até o momento não se sabe se o incêndio foi ou não criminoso, mas conversamos com o Cabo Eber, que fez parte da operação, para entendermos um pouco melhor do caso. Então, entrou para a gente uma chamada lá de incêndio de lote vago, e quando a gente chegou aqui eram vários lotes, quase um quarteirão inteiro de lote, e aí a gente, com auxílio de água e mangueira, a gente conseguiu debelar as chamas. E já se sabe a causa do incêndio ou ainda não? Não, negativo. O solicitante não soube informar como que iniciou esse incêndio, mas geralmente é sempre assim, o incêndio começa, alguém pegou, passou, jogou alguma queima de cigarro, pôs um fogo ali, mas nunca consegue achar o... E houve risco para a residência, para as pessoas que moram perto do local? Sim, a residência aqui, ela era muito próxima ao mato, né? E não tinha acero em volta, então as chamas estavam correndo risco de passar para a residência, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar a tempo de evitar um mal maior. E o que as pessoas têm que fazer, né, quando tem algum tipo de queimada na sua residência ou até mesmo próximo, né, à sua residência? Então, o ideal é que os donos dos lotes mantenham os lotes limpos, né? O ideal é isso, mas infelizmente a gente não consegue o ideal. Então, pelo menos os donos da residência providenciar acero em volta da residência, né? Porque nesse caso aqui a gente chegou a tempo, mas às vezes a gente está em outra ocorrência e pode não chegar a tempo e o incêndio passar para a residência. Então, pelo menos em volta da residência, é interessante a pessoa manter um acero de uns 2, 3 metros para não correr esse risco do incêndio chegar na residência.
E daqui para frente, quando começa tudo ficar mais seco e estiagem, essas ocorrências de incêndio começam a acontecer. Está começando muito cedo, né? Hoje nós tivemos uma média baixa, abaixo dos 50% de umidade relativa do ar aqui na nossa região. Já está seco. Já está bem seco, né? Obrigado, Gui. Amanhã tem mais análise e a gente se encontra no 30 Minutos. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. A gente termina o NTV News com homenagem às mulheres. A coach Gilza de Oliveira Mendonça fez um poema especial, né? Os estudantes da Escola Estadual Professora Paulina de Melo Porto cantaram e tem até recado das crianças. Muitos rostos que você verá na sequência são das mulheres que fazem parte do grupo NTV de comunicação. Parabéns, mulheres. Boa noite e até amanhã. Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me. Dias contra essas suas voltas, obviamente amor. Feliz Dia das Mulheres pra todo mundo. Feliz Dia das Mulheres, pra todo mundo de Paty, Minas. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do mundo. Para a Ludmila, Bahia. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, para minha família, para minha avó, para minha mãe e para mim também. Dia em que nós fazemos as nossas menções às tecelãs de outrora, mas basicamente às 129 tecelãs que tiveram seus corpos carbonizados. Eu, hoje, de mulher para mulher, lhe desejo fios para que você possa tecer a sua história, que você possa acreditar na sua capacidade, mulher. Você, mulher gari, mulher professora, mulher médica, mulher poetisa, mulher jornalista, mulher apresentadora. Para você, mulher mãe, mulher por ser mulher. E lá dentro, só nós nos conhecemos, só nós sabemos o teor da nossa história. Para você, mulher, um feliz 8 de março, um feliz dia, uma feliz história, que você faça valer a pena e que mais à frente, quando você parar para ler sua produção, o seu diário vivencial, você possa pensar: ah, que beleza, eu sou mulher. Ah, mulher é mulher. Mulher, mulher.